Quando a gente pensou em falar em aspectos psicológicos do transtorno bipolar, pensamos assim, a partir de que lugar a gente vai falar sobre isso, já que esse é um diagnóstico médico? O que é que um psicólogo e uma equipe baseada na psicologia teria a falar sobre isso? E aí, para começar para valer mesmo, é necessário fazer um pouco do histórico desse atual transtorno bipolar do humor. A gente vive numa época de proliferação de diagnósticos, tá? O DSM, que é o livro da Associação Psiquiátrica Americana, na década de 50, tinha 100 e poucas patologias, hoje tem 370. Mas o transtorno de humor bipolar, não com esse nome, mas o fenômeno da depressão e da euforia, já era narrado desde a Grécia Antiga com Hipócrates. Só que ele associava isso aos fluidos do corpo. Ele associava, por exemplo, a depressão à bilis negra, a mania à bilis amarela. E por mais esdrúxula que pareça essa ideia nos dias de hoje, ela teve um mérito de tirar a loucura do campo do divino, porque naquela época se acreditava que as pessoas enlouqueciam porque os deuses castigavam, para situar no corpo. E essa teoria durou 2.300 anos até o Renascimento europeu, quando Descartes falou, penso, logo existo. A coisa saiu do fígado e passou aí para a mente. Então, nesse século XIX, foi um século fundamental, porque pela primeira vez começou a se pensar a respeito desse transtorno que oscilava períodos de tristeza com períodos de intensa euforia. O primeiro a pensar sobre isso foi Pinel, só que ele descrevia um quadro de melancolia muito vasto, né? E se confundia com delírio, se confundia com sintomas da esquizofrenia, era um quadro muito difuso. Logo em seguida veio Esquirol, que começou a situar a melancolia como um rebaixamento das funções do humor, das funções globais, e o conceito mais importante é o conceito de loucura parcial. Naquele primeiro momento já se falava que era algo parcial. Seguindo, no meio do século, dois psiquiatras, Balaguer e Fauré, descreviam a loucura de dupla forma e a loucura circular. E quase que de forma concomitante, eles descreviam doenças separadas, mania e depressão, como se uma não fosse o contínuo da outra. No final do século, Kraepelin cria o termo psicose maníaco-depressiva, que vai durar até 1980, né, do século passado, quando se muda esse nome, porque o termo psicose era muito pesado, por questões mercadológicas, por questões de adesão ao tratamento, o termo muda para transtorno bipolar do humor. Mas ainda nesse período do Kraepelin, há uma obra fundamental para pensar do ponto de vista psicodinâmica, que é a obra do Freud, Luto e Melancolia. E ele começa a comparar a melancolia ao luto. Freud tinha uma característica que ele era bastante didático e tentava ser claro. E essa fórmula que ele encontrou para tentar explicar um pouco do que era a melancolia, de alguma forma prevalece até os dias de hoje. O que é que ele dizia? Quando alguém está num processo de luto, é porque perdeu alguém, perdeu algo, ela reconhece o que é que ela perdeu. Na melancolia, o sujeito não reconhece o objeto que perdeu e é completamente identificado a esse objeto. E ele vai além e diz o seguinte, literalmente, uma das características mais marcantes da melancolia e a que mais precisa de explicação é sua tendência em se transformar em mania. Nesse tempo, ele já começava a perceber que era muito mais um contínuo do que uma doença separada. E a dica que ele dá, quando ele, ainda em 1917, imaginem, escreve um texto chamado Psicanálise e Psiquiatria, onde ele diz o seguinte, a psiquiatria está muito próxima da anatomia e a psicanálise está muito próxima da histologia. Uma explica a forma e a outra tenta estudar as estruturas, o que está na ordem do intrínseco. Então aí ele começa a lançar as bases do que seria da ordem do individual nesse processo de adoecimento. Então, feito esse breve resumo histórico, há um livro chamado Sagalusa, da escritora Adriana Calcanhoto, onde ela narra um surto psicótico que ela teve em Portugal. É um livro muito, apesar do tema pesado, muito bonito, muito bem escrito, né? A experiência dela sendo narrada, e ela escreve muitíssimo bem, mas o que eu trouxe para ilustrar o que é uma característica ou algumas características da depressão, uma outra fala dela, de uma canção dela, que diz o seguinte: eu perco o chão, eu não acho as palavras, eu ando tão triste, eu ando pela sala, eu perco a hora, eu chego no fim,
Eu Não Moro Mais em Mim. Apesar dela ter escrito essa música para falar de uma decepção amorosa, isso traduz de alguma forma o que é o sentimento depressivo, a ideação de ruína, a ideação, a aniquilação da vida social, perder a hora, não conseguir corresponder aos ideais que se espera daquela determinada pessoa. Então, partindo para o traço oposto, a pessoa que está em mania, ela está acelerada, ela está consumindo, ela está tendo compulsões das mais variadas ordens. Mas, ao invés dela consumir, muitas vezes ela está se consumindo nesse processo. E aí o Cazuza diz o seguinte: canibais de nós mesmos, antes que a terra nos coma, sem gramas, sem dramas. Na mania há uma espécie de negação artificial do drama, né? E a compulsão pela droga, sem gramas, por comprar, por sexo, enfim, ela aparece como uma forma de negar a dor, né? A gente percebe isso na nossa prática. Um dos aprendizados mais difíceis que nós tivemos, porque eu vou tentar explicar por quê, é de que a mania, muitas vezes, é a solução que o sujeito inventa para lidar com seu próprio sofrimento. Então, diferentemente de uma gripe, onde você vai tomar remédios para passar a febre, a dor de cabeça, a mania por si só, ela não pode ser debelada sem, de alguma forma, ser compreendida. Porque se ela é debelada sem ser compreendida, de alguma forma, algo aí não se resolveu. Os sintomas se estabilizaram, mas há algo que não se resolveu. E essa solução particular, que eu estou chamando particular, como o nome já diz, não pode ser reproduzida. Eu teria que falar aqui aproximadamente 1.100 causas diferentes para justificar cada um dos episódios de mania e também de depressão. E aí eu trouxe uma passagem de um caso de uma paciente que entra na clínica num quadro de aceleração muito grande, de desinibição, pensando de forma acelerada, se sentindo uma super mulher. E no processo de tratamento, ela consegue falar da dor que foi a perda da mãe. E eu trouxe esse caso porque ele quebra um pouco essa coisa clássica de que o luto é algo vivido muitas vezes de uma forma entristecida, onde o sujeito está ensimesmado. Nesse caso, havia um luto maníaco, não aquele luto que a gente conhece, como eu falei, clássico, da pessoa voltar-se para ela. Então, esse é só um desses tantos casos e que ilustra um pouco o que é da ordem da subjetividade. E aí, a pergunta é, mas e aí o psicólogo nisso? A nossa tarefa é escutar, mas não é uma escuta qualquer. Você pode conversar com um amigo, você pode conversar com um padre, com um pastor. É uma escuta com o intuito de construir um caso para aí poder intervir. Vocês podem imaginar a dificuldade que é uma escuta de 1.100 casos durante todo esse tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, é extremamente estimulante quando a gente consegue ajudar o sujeito em sofrimento a encontrar uma outra saída para o seu sofrimento que não seja necessariamente pela via da mania. É meio que com redundância falar que quem está numa crise de mania ou de depressão está numa crise nos relacionamentos familiares, estabelece-se uma crise. Eu, particularmente, tenho dúvida se muitas vezes a mania vem como consequência da crise na relação familiar e agrava a crise na relação familiar. E, em alguns casos, o que a gente percebeu é que se instaura um verdadeiro tribunal, um tribunal mesmo, sabe? A pessoa que está em depressão tem falta de coragem, a pessoa que tem mania tem falha de caráter. E esse tribunal não é só para quem está na crise internado, é entre os próprios familiares. Ah, a culpa é sua porque deu muito amor, a culpa é sua porque não deu lei, a culpa é... Enfim, e a gente no meio desse fogo cruzado, né? Tendo que administrar um pouco, muito, a loucura instituída de quem está em crise e um pouco dessa loucura familiar. E aí, a pergunta que me veio nesse tempo de 15 anos é a seguinte: se fala
e há provas, né, científicas e tudo mais, de que o transtorno bipolar tem uma incidência da genética muito grande. Só que a gente deixa a genética para os psiquiatras trabalharem. O que nos interessa é o que se transmite para essas pessoas além dos genes. Uma criança, ela existe antes de nascer. Quando a mãe está grávida, ela já começa a imaginar aquela criança. Se vai ser alto, magro, médico, astronauta, o pai, idem. A forma como ela é desejada ou não desejada, tudo isso já começa a aparecer antes dessa criança nascer. E essa história, de alguma forma, é transmitida para essa criança e vai, de alguma forma, marcar o desenvolvimento posterior dela. Cito mais um caso. Um jovem de aproximadamente 17, 16 anos, né, à época, e já tem muito tempo, causou uma certa comoção na equipe por ser muito jovem, entra numa crise de euforia muito grande, né, e quando a gente vai chegar próximo da história, a gente descobre que quando criança, ele teve uma doença muito grave e teve um risco muito, muito intenso de morte. E, a partir daí, a mãe, o pai, a família começou a quase que colocá-lo numa bolha de proteção, né? Havia, além das questões genéticas, um fantasma, que era esse fantasma da possibilidade de perder essa criança, que de alguma forma moldou a educação dessa criança. E depois virou adolescente e adulto. E no momento crucial, só um minuto, no momento crucial de passagem para a vida adulta, né, não havia repertório para responder a esses imperativos da vida adulta. Tipo, escolha uma profissão para o resto da vida, porque você não pode sair, né, pulando de galho em galho. Até pode, mas passe a dirigir, votar, encontre o amor. E nesse momento crítico, a resposta desse caso, dessa pessoa, foi uma negação maníaca do conflito, né? E aí, saindo do caso e pensando um pouco na cultura, nesse sentido, os índios, algumas tribos, nos dão uma lição, nós que nos achamos civilizados, ocidentais, né? O índiozinho pequenininho, ele começa a caçar com arco e flecha, a brincar com arco e flecha pequenininho. Aí ele vai ficando mais adulto, idem. Quando ele vira adulto, ele caça quase que por osmose. Não há um rito de passagem tão marcante e crucial como existe na nossa cultura. E a gente vê, né, não só no programa bipolar, mas na clínica de forma geral, cada vez mais número de pessoas nessa fase da vida que, de alguma forma, responde a esse momento crítico da vida com um transtorno, que pode ser uma mania, uma depressão, um surto, né? Então, eu acho que é importante, a Lívia falou de epigenética, talvez o conceito técnico para isso fosse epigenética, a tendência genética, mas um fator ambiental que deflagra. Eu penso complementarmente a isso, de que há algo que a gente transmite aos filhos que muitas vezes a gente não se dá conta. E aí tem um outro detalhe, que é o seguinte: por incrível que pareça, quando a gente consegue tirar o foco da loucura de quem está aí dentro, internado, em tratamento, para a loucura de quem está fora, a família começa a entender que o adoecimento, muitas vezes, não é só da pessoa. Essa história começa a ser escancarada, né? E muitas vezes, a partir desse adoecimento do falar sobre isso, é que se estabelece o vínculo para o tratamento. Porque, gente, e aí eu vou ter que me basear, embora não quisesse, nesses números, muitos poucos casos nesse tempo inteiro, a loucura de quem estava internado não teve a ver com a loucura de quem estava fora. E aí brincar, né,
com a sanidade de quem se considera acima de qualquer suspeita, né? Porque a gente imagina que por estar do lado de fora a gente é são e quem está lá dentro não é. Às vezes desestabilizador, mas é uma desestabilização que traz algum tipo de conhecimento e de mudança de posição. Por quê? Porque a gente trabalha também a psicoeducação. É muito fácil entender o que é mania, é muito fácil entender o que é depressão, o que é hipomania, né? Basta ler um manual, né? Mas não é só disso que se trata, né? Tem a ver com as posições de cada um, que no momento da crise aparecem escancaradas na loucura do familiar, né? Então, esse é um ponto importante. Esse também. A gente vive numa época em que se cultua a hipomania. Hipomania é essa aceleração mais branda. É preciso ser criativo, é preciso ser competitivo, é preciso pensar e inventar a roda, principalmente no mundo corporativo, a cada ciclo, né? E isso é louvado como uma característica de um profissional excepcional. Ok. Para vocês terem uma ideia, esse livro foi lançado nos Estados Unidos em 2011, não tem tradução no português ainda para o Brasil, e é mais ou menos uma tradução literal minha, né? O limite da hipomania, como o link entre um pouco de loucura e muito sucesso na América. E isso não é só na América, isso é no mundo inteiro, né? O sujeito que trabalha 15, 16, 17, 18 horas, final de semana e tal, isso é um imperativo do nosso tempo, a produtividade, a criatividade. Mas, como é sempre bom fazer o contraponto, alguns pensadores da contemporaneidade, como o coreano Byung-Chul Han, que escreve esse livro A Sociedade do Cansaço, diz o seguinte: esse sujeito tomado por esse espírito do tempo completamente hipomaníaco, quando fracassa, ao invés de pensar criticamente sobre o sistema em que ele está inserido, qual é a responsabilidade dele nesse fracasso, o que é da ordem do sistema e o que é dele, ao invés de pensar criticamente e se posicionar, inclusive, deprime. Então, a tradução da loucura do mundo bipolar. Um cultivo à hipomania e uma depressão com o fracasso, né? E ainda tem os mitos, né, que aparecem. O mito de que o bipolar é mais criativo, é mais inventivo, tem mais ideias, né? Isso é muito ilustrado pela história do Henry Ford. Na época que ele inventou a linha de produção, os carros eram feitos individualmente. E aí ele vai lá, supostamente no surto hipomaníaco, e inventa a linha de produção. Então, que maravilha. Mas isso se cola na cultura de uma forma que se imagina o bipolar é mais criativo. E a nossa prática mostra que é o oposto. O que a gente vê é muito mais prejuízo. O retorno ao trabalho após uma crise é sempre muito difícil, é sempre muito doloroso, necessita de suporte psicológico para reconstruir o que foi destruído das relações profissionais, pessoais, do que a visão romântica de que houve uma criação maravilhosa, né? Só para ilustrar, um determinado paciente resolve que vai vender morangos plantando no sertão. Aquilo, naquele momento, é uma ideia que, para aquela pessoa, é absolutamente pertinente. Só ela não consegue enxergar. Isso não tem a ver com a criatividade, porque não tem a ver com uma produtividade, tem a ver com uma solução que o sujeito inventa para o seu impasse, para o seu conflito. Esse conceito talvez seja o mais radical para conversar hoje à noite, da mania como uma solução. Isso não significa que essa solução é eficaz. É uma solução artificial, é uma solução que não se sustenta, né? Então, a gente precisa pensar um pouco sobre essas questões. Um outro ponto que aparece também é o uso abusivo de substâncias. E se confunde até os profissionais, quando a pessoa está em mania ou se ela está em depressão, ela pode usar o álcool como tratamento, a cocaína como tratamento. Às vezes o profissional pensa, poxa, é um dependente químico ou é alguém que está em mania? Se isso confunde até os profissionais, imagine os familiares, né? E aí novamente se instaura o julgamento moral.
né? Só que, muitas vezes, o sujeito está usando a droga como uma forma de tratar, como a Lívia falou, o seu mal-estar, né? Então, eliminar imediatamente a droga é eliminar uma estratégia que o sujeito inventou para ele mesmo. E aí, eu vou contar rapidamente um episódio. Meus colegas aqui da clínica já estão cansados de escutar essa história, mas é porque ainda não tem uma melhor para traduzir o que é o efeito da droga na subjetividade. E aí é a droga lícita, não é a ilícita. Uma paciente de 90 anos, com histórico de nunca ter usado medicação, nunca ter se tratado, um belo dia chega e diz para mim, comecei a usar o remédio, né? Aí eu pergunto, poxa, legal, eu não sou médico, eu sou psicólogo, mas ela tinha um histórico de não tomar medicação, e a medicação estabiliza, sim, os sintomas. E aí o remédio se chama risperidona, né? E aí eu pergunto para ela, mas e aí, como é que é com esse remédio que você começou a usar? Ela diz, André, como é que eu não vou usar um remédio que me diz, respire, dona? Então, a droga, antes de chegar no neurotransmissor, principalmente quando se trata de um paciente que está em surto psicótico, ela precisa primeiro ser tratada pelo paciente. Um paciente que está usando Vyvanse, eu nem conhecia, né? E ele diz que depois do Vyvanse, o sol ficou mais vivo, né? Ele está se sentindo mais vivo. Enfim, há um efeito de linguagem que aparece muitas vezes anterior ao efeito químico. Claro que isso não é regra para todos, mas quando isso engata, o tratamento vai longe. Outra questão, aquela velha questão, isso é da doença ou isso é da personalidade, né? As famílias dizem, não aguento mais, fulano está em crise, isso e o paciente diz, minha família acha que tudo é crise. Certa vez um paciente me disse que se sentia como um inseto que caiu numa teia de aranha. Quanto mais ele se debatia, mais ele se embolava, né? Porque tudo era atribuído ao diagnóstico. E haviam questões que tinham a ver com a personalidade. E essa é uma questão particularmente difícil, que é necessário que haja muita orientação profissional, principalmente para a família, porque é uma confusão corriqueira. E tem também aqueles casos onde a pessoa faz uso do diagnóstico, né? O sujeito vai lá, estoura o cartão de crédito e aí diz, sou bipolar, né? Eu posso... ou então briga com o namorado, eu tenho depressão. Então, há um uso secundário. E uma outra questão também que para mim é muito importante, eu passei uns 2 anos da minha vida estudando essa questão, é a identificação ao diagnóstico que vem do outro, que não parte de um médico, não parte de um profissional de saúde mental. Alguém que está em sofrimento psíquico e vê na capa da revista uma atriz famosa dizendo, eu sou bipolar. Aí a pessoa lê e diz, eu acho que eu também sou bipolar. E aí vai se identificando com aquilo, né? E, de alguma forma, bipolaridade é um transtorno que está na moda já há muito tempo, assim como o TDAH, né? Borderline, enfim, são diagnósticos que são muito, digamos assim, populares. Borderline tem uma atriz de Hollywood, né? O TDAH, um monte de gente, bipolar nem se fala. Então, há algo de uma identificação horizontal. Contando rapidamente um caso, que eu já falei numa outra oportunidade, da princesa Diana, que quando estava viva, foi dar uma entrevista lá em Hong Kong, e na entrevista ela era uma popstar, ela diz, olha, eu desenvolvi anorexia depois que eu tive crise no meu casamento com o príncipe Charles. E aí Hong Kong, que não tinha um caso de anorexia, de repente teve um boom de anorexia. E a pergunta que fica é, estava todo mundo doente e não sabia? Ou havia algo de uma identificação, né, compartilhada e nomeada por um sofrimento que o Freud já tinha descrito lá atrás, mas eu não vou falar disso não, porque o nosso tempo está corrido. Um outro ponto que também é muito importante é a questão do suicídio. Novamente, apesar de criticar, eu estou me ancorando nos dados que a gente tem estatísticos para até pensar criticamente, de que pelo menos 50% das pessoas com esse diagnóstico já pensaram, né, ou tentaram, ou em algum momento pensarão em suicídio, né? E aí entra uma questão muito difícil, que é a diferenciação entre o que é um acting out, e aí eu vou explicar, que é quando o sujeito faz um gesto que é um apelo ao outro, é uma tentativa de suicídio que é muito mais um apelo ao olhar do outro, um pedido de ajuda, do que é uma passagem ao ato, que é quando a pessoa perde absolutamente a noção de si, para de pensar
e aí comete uma ação trágica, né? Isso na depressão é muito claro, os motivos, e na mania aparece de uma forma um tanto quanto mascarada. A pessoa está se sentindo um Ayrton Senna, pega o carro, sai dirigindo a 1000 por hora, bate o carro, morre e vai para a estatística como um acidente de trânsito, né? Então, e a outra pergunta é possível prevenir? Desde que o sujeito esteja em tratamento, de alguma forma, talvez essa seja a melhor forma de prevenção. Mas não podemos desconsiderar algo que é da ordem do impulso, né? E impulso muitas vezes não se previne, né? Mas tratamento pode ser sim uma forma de prevenção. E já me avisaram ali que o tempo está estourado. Qual é o tratamento possível? Quando eu coloquei aqui a psiquiatria e a psicologia, uma parceria possível, porque há muito tempo os psicólogos achavam os psiquiatras um tanto quanto pragmáticos, que escutavam pouco, e os psiquiatras achavam os psicólogos muito viajandões, não deixam de ter razão, mas e aí havia mesmo que uma dificuldade de diálogo, né? de conversa entre essas duas categorias. Só que a experiência aqui nos fez perceber que o psicólogo entra justamente em alguns momentos em que o psiquiatra fracassa e vice-versa. O exemplo que a Lívia deu. Alguém que tem um diagnóstico de mania deve evitar usar drogas, deve evitar isso, evitar aquilo outro. Só que a gente sabe que a pulsão, o instinto, muitas vezes não se educa, não se pedagogiza. O sujeito sabe que ele não pode usar droga, mas ele, por uma pulsão, por um instinto, ele usa. Aí entra a psicoterapia. O que é que existe nesse caso que faz com que o sujeito não consiga, isso é só um exemplo, não consiga lidar com a sua própria pulsão? Uma pulsão autodestrutiva, né? Porque ela, volta a dizer, não se pedagogiza. E também são inúmeros os casos que a gente percebe em que um sujeito num quadro franco de mania e num quadro de depressão tem respostas com a medicação que muitas vezes permite que a gente possa fazer até interpretações das falas que eles nos trazem. Porque não adianta você tentar interpretar a fala de alguém que diz que é Jesus Cristo, que está encarnado, você não vai fazer análise terapêutica disso, né? Mas é possível escutar isso de uma forma analítica. E o tratamento psicológico, onde entra, antes de tudo, a partir do vínculo transferencial. E a grande questão é, isso não pode ser agendado, não pode ser prescrito, o vínculo se dá muitas vezes por um detalhe, né? E quando ele acontece, o tratamento costuma ser mais bem sucedido. Por quê? Porque você vai estar diante de alguém com quem você tem o vínculo, e isso possibilita que você possa falar de uma forma mais sem, digamos assim, censura. Imagina você ter que ir para alguém toda semana que você não consegue estar à vontade, sua história não vai aparecer. Então, acho que quando isso aí se encaixa, as duas questões, o tratamento farmacológico e o tratamento psicoterápico a partir do vínculo, a chance de sucesso é maior. Antes de agradecer, a gente teve muitas demandas de famílias que saíam da internação para que a gente continuasse os atendimentos com esses familiares, né? E pessoas também de fora. Então, baseado nisso, a gente vai começar, a partir do dia 4 de maio, que é o primeiro encontro, um grupo terapêutico para familiares de pessoas que têm transtorno bipolar. E o tema do primeiro grupo é: meu familiar recebeu o diagnóstico de transtorno bipolar, e agora? Esse grupo vai acontecer no dia 4, como eu falei, às 9 horas da manhã, tá? E é limitadíssimo o número de vagas, eu acho que são 6 ou 8 vagas, não me lembro bem, mas eu acho que falar disso ainda é uma forma de prevenir crises e de lidar com o familiar em sofrimento, tá bom? Agora sim, muito obrigado.